Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Como o Fábio disse, eu sou Alexandre Oliveira, sou professor de Química. Quero parabenizar a cada um de vocês por essa dedicação aqui nesse projeto Academia Enem. Eu tenho certeza que é um projeto que vai fazer diferença para a sua aprovação no Enem deste ano. Como eu disse, a página aí da apostila é página 87. Vocês procurem acompanhar aí nos telões. Eu coloquei muita coisa que tem na apostila e também algumas coisas a mais. O que importa é que você preste muita atenção na teoria que nós vamos estudar e logo em seguida nós vamos colocar em prática essa teoria, procurando resolver aí as 10 questões de sala que vocês dispõem na apostila sobre esse assunto. Vocês também têm as questões de casa, que vocês vão ter oportunidade também para treinar ainda mais o conteúdo. Então está aí o tema dessa nossa aula, energias químicas no cotidiano. E nós vamos privilegiar os tipos de energia que têm caído mais nas provas anteriores do Enem. Nós vamos estudar petróleo, gás natural, carvão e hidrogênio. Vamos começar aí pela parte do petróleo. Então, olha aí, definição de petróleo. É um combustível fóssil, ou seja, ele é formado a partir da decomposição da matéria orgânica, que pode ser vegetal ou animal. Então, o petróleo é um produto não renovável, é uma energia não renovável. O que é que significa uma energia não renovável? Que nós consumimos o petróleo em uma velocidade muito maior do que a sua formação. Nós sabemos que a formação do petróleo, uma das teorias mais aceitas, é que você tem aí milhares e milhares de anos com essa decomposição da matéria orgânica e aí, sob pressão e temperatura que existe embaixo da crosta terrestre, essa matéria orgânica vai sofrendo muitas transformações químicas até produzir o petróleo. E quais são, Alexandre, os principais componentes do petróleo? Isso é muito importante. O petróleo é uma mistura muito complexa, existem muitos componentes, muitos tipos de substâncias no petróleo. Mas quando eu falo a palavra petróleo, tem que vir na minha cabeça principalmente hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos, pessoal? Compostos orgânicos que possuem exclusivamente carbono e hidrogênio. Eu coloquei aí, alguns tipos de hidrocarbonetos. Você encontra praticamente todas as classes de hidrocarbonetos no petróleo. Alcanos, que são hidrocarbonetos que só têm ligações simples. Alcenos, tem dupla. Alcinos, tem tripla. Cicloalcanos, que são compostos cíclicos e que só têm ligações simples. Cicloalcenos e até compostos aromáticos, como você vê aí na imagem. Então nós temos diversos tipos de hidrocarbonetos no petróleo. É lógico que esses são os compostos majoritários, os hidrocarbonetos. Vocês vão encontrar também alguns compostos oxigenados, alguns compostos nitrogenados. E nós temos algumas impurezas também no petróleo, como por exemplo o enxofre. Alguns tipos de petróleo têm um teor de enxofre maior do que outro. Depende da localização onde esse petróleo é extraído. Por exemplo, o petróleo brasileiro, ele tem um teor de enxofre maior do que o petróleo extraído dos países do Oriente Médio. O petróleo com menor teor de enxofre, pessoal, ele é mais valorizado comercialmente. Quem lembra por quê? O que é que tem a ver o teor de enxofre no petróleo como algo sendo muito importante? Ora, porque se o petróleo tem enxofre, quando nós obtermos os derivados do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, nós vamos ainda ter um certo percentual de enxofre na gasolina, no óleo diesel. E aí, quando nós queimarmos a gasolina ou o óleo diesel, nós vamos queimar também o que, pessoal? O enxofre. E quando você queima enxofre, você produz SO2, que é o dióxido de enxofre, que pode ser oxidado ainda a SO3, que é o trióxido de enxofre. E o SO3 é um óxido ácido. Vocês já tiveram aula de funções inorgânicas, ácido e base. Um óxido ácido, pessoal, ele reage com água para produzir um ácido. O SO3, ele reage com água para produzir o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quem lembra da chuva ácida? O H2SO4 é um dos principais vilões da chuva ácida.
Então não esqueça, o petróleo tem enxofre, é algo importante. Quanto menos enxofre tivesse no petróleo, melhor, porque ele produziria menos SO2 quando for queimado, seus derivados, e consequentemente vai produzir menos chuva ácida, ok? Um petróleo com menor teor de enxofre é melhor ambientalmente falando. E ele tem também um maior valor comercial, ok? Olha aí, em relação à matriz energética global, essa figura vocês têm também na sua apostila. O petróleo hoje, pessoal, ele corresponde a 38,2% de toda a energia do planeta. Então, a principal fonte energética do mundo hoje, do planeta hoje, é o petróleo, com 38,2%. Depois do petróleo, vocês vão encontrar ainda o carvão mineral, com 25,5%. Na aula de hoje também nós vamos falar do carvão mineral. Inclusive, vocês vão ver que o carvão mineral, ele tem um teor de enxofre muito maior do que o do petróleo. Isso é importante. Ora, se eu estou dizendo, já adiantando para vocês, que o teor de enxofre do carvão mineral é muito maior do que o petróleo, eu pergunto, quem é que contribui mais para a chuva ácida? O petróleo ou o carvão mineral? O carvão mineral. Então, seria um combustível que causa muito mais danos ambientais, o carvão mineral, do que o próprio petróleo. Nós vamos estudar também hoje o carvão mineral. E a terceira fonte de energia do planeta seria o gás natural, com 23,4%. Então, olhe bem, nós temos aí as 3 principais fontes de energia do planeta hoje, e nós vamos estudar as 3 na aula de hoje, tá certo? Qual é a primeira, pessoal? O petróleo, com 38,2%. A segunda, o carvão mineral, com 25,5%. E a terceira, o gás natural, com 23,4%. Nós temos aí uma porcentagem muito alta. E detalhe, esses 3 combustíveis são combustíveis renováveis ou não renováveis? Não renováveis. Tanto o petróleo, quanto o carvão mineral, quanto o gás natural, são combustíveis não renováveis, ok? Então, a taxa de consumo, a velocidade com que nós consumimos esses combustíveis é muitas vezes maior do que a sua velocidade de formação. Por isso que eles são ditos não renováveis. E aí, nós temos 6,4% de energia hidrelétrica, 6,4% de energia nuclear e apenas 0,8% de outras energias, que são energias que hoje são muito favorecidas e que estão em pleno desenvolvimento, como a geotérmica, a energia eólica, a energia solar, a energia de biomassa e outras. É importante nós lembrarmos, isso cai muito nas questões, o petróleo ele pode ser encontrado tanto na terra como no mar. Então vocês veem aí na primeira imagem, uma extração de petróleo no mar. E na segunda imagem, uma extração de petróleo na terra, no continente. Ok? Por exemplo, aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, nós temos uma grande extração de petróleo no continente, na terra. Tá bom? Então o petróleo está presente tanto no mar, na terra submersa, quanto também no continente. Em relação ao Brasil, quais são os principais produtores de petróleo no Brasil? Em primeiro lugar, nós temos aí, essa figura também está na apostila de vocês, com 46,8%, o Rio de Janeiro. É o maior produtor nacional de petróleo. Depois do Rio de Janeiro, nós temos aí a Bacia do Amazonas, com 20,1%, a Bahia, com 11,3%, e o Rio Grande do Norte, com 9,4%. São os grandes produtores, e aí nós temos ainda Espírito Santo, Alagoas e outros estados. Ora, todos nós já ouvimos falar, e tem caído muito em prova, essa questão de extração de petróleo do pré-sal. Nós temos que entender isso. Primeiro, o que é o pré-sal? Pessoal, para você entender o pré-sal, essa figura aí vai lhe ajudar a entender, todos procurem olhar. As camadas de rochas,
elas vão se superpondo de baixo para cima. Então, à medida que o tempo vai passando, as camadas de rocha vão se sobrepondo. De forma que o que seria a camada do pré-sal? Seria uma camada de rocha mais recente ou mais antiga, de acordo com a percepção de vocês, pessoal? Mais antiga. Por isso que ela está lá embaixo. Ela se formou há milhões de anos atrás. Então foi uma das primeiras camadas a se formar, a camada do pré-sal. Pré, porque ela veio primeiro, ela está abaixo. Depois dessa camada do pré-sal, se sobrepôs sobre ela, pessoal, uma camada de sal. O sal fica acima dela. Uma camada que pode ter até alguns 1.000 metros, até 2.000 metros de sal. Ok? Aí depois, por cima dessa camada de sal, se sobrepôs outra camada de rocha, que é chamada de pós-sal. Geralmente, o petróleo é retirado daí. A camada do pós-sal, ela está acima da camada do sal. Então, se isso estiver embaixo do mar, é mais fácil chegar nessa camada que está mais acima. Concordam comigo? Da onde é que é mais fácil extrair petróleo? Da camada de pós-sal ou da camada de pré-sal? Da camada de pós-sal. Por que, Alexandre? Porque ela está mais acima. Se ela está mais acima, é mais fácil chegar nela, né? Ok? Então, geralmente, é muito mais fácil você extrair petróleo da camada de pós-sal. Mas nós sabemos que foi descoberto no Brasil, nessa camada de pré-sal, ou seja, na camada de rochas que fica abaixo da camada de sal, que pode ter até, pessoal, 7.000 metros, ou seja, 7 quilômetros. Então não é fácil extrair petróleo de uma camada de pré-sal. É necessário muita tecnologia. A Petrobras, ela é uma das empresas que detém uma das maiores tecnologias para extrair petróleo em águas profundas. Então, é possível essa extração e nós esperamos que ela se torne crescente em relação ao número de barris por dia. E outra coisa importante, viu? O petróleo que está nessa camada de pré-sal, aqui no Brasil, ele tem um teor de enxofre muito menor do que o petróleo que está na camada de pós-sal. Isso é bom ou é ruim, pessoal? Isso é bom, porque quando o Brasil começar a extrair esse petróleo do pré-sal em grandes quantidades, a produtividade for muito alta, nós vamos ter agora um petróleo com menor teor de enxofre. Consequentemente, os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, etc., eles vão ter menor teor de enxofre também. E, consequentemente, vão contribuir menos para a chuva ácida, ok? Então, não esqueça, a camada de pré-sal, ela é uma camada que está abaixo da camada de sal, e ela foi formada primeiro. Aí depois veio a camada de sal, e depois veio a camada de pós-sal, ok? E a profundidade para chegar na camada de pré-sal é muito grande. Alexandre, o petróleo, isso cai muito nas provas também, vocês vão ver isso. Está distribuído de modo homogêneo na superfície terrestre? Sim ou não? Não. O petróleo está distribuído de modo desigual no planeta. Tanto é que onde é que nós temos mais da metade de todas as reservas mundiais de petróleo? Nos países do Oriente Médio. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait. Olha, no Oriente Médio nós temos 64% das reservas mundiais de petróleo. Em segundo lugar, nós temos a América Latina, com 13%. Qual é o país da América Latina que se destaca, não só pela reserva mundial, que é muito grande, mas também com a produção? Qual é, pessoal? É a Venezuela, né? Que tem realmente uma quantidade muito grande em relação a essa porcentagem de reservas mundiais de petróleo. Depois vem aí a África com 7%, a ex-União Soviética com 6%. Então nós temos uma distribuição desigual, heterogênea de petróleo no mundo, e esse petróleo também ele tem uma qualidade muito diversificada. O petróleo do Oriente Médio é um petróleo de qualidade melhor do que o petróleo aqui do Brasil, por exemplo, ok?
Preste atenção nisso que nós vamos falar agora. Pessoal, o petróleo bruto, praticamente ele não tem nenhuma utilidade. O petróleo bruto, ele não é usado praticamente para nada. Porque é uma mistura muito complexa, principalmente de hidrocarbonetos. Mas você tem também uma grande gama de outros compostos. Então, para o petróleo ter utilidade, ele tem que sofrer um processo importante, chamado de quê? Isso cai muito em prova. Destilação fracionada. Não esqueça desse termo. O petróleo, para que ele tenha utilidade prática, ele tem que passar por um processo de destilação fracionada. É um processo físico, onde nós vamos separar os diversos componentes do petróleo. No petróleo, pessoal, nós temos hidrocarbonetos desde 1 carbono, que é o metano, até mais de 40 carbonos. Como separar esses diversos hidrocarbonetos? Através de uma destilação fracionada. Cuidado, eles gostam de pegar o aluno falando noutro tipo de destilação, que não é a que o petróleo sofre. É chamada de destilação simples. Qual é a diferença entre destilação fracionada e destilação simples, pessoal? A destilação simples, ela é usada para separar misturas homogêneas de sólido e líquido. Por exemplo, se eu tiver sal e água, como é que eu posso separar de novo, pessoal, sal e a água? Como é o nome do processo? Destilação simples. Por que o nome destilação simples? Porque se eu pegar sal e água e aquecer, só quem vai evaporar é a água, que é o solvente. A água evapora, passa por um condensador, volta de novo à fase líquida e você recupera. E o sal não evapora. O sal vai ficar lá no fundo do recipiente. Daí o nome destilação simples. No petróleo não é destilação simples. É destilação o quê, pessoal? Fracionada. Por que fracionada? Qual é a diferença? Na destilação fracionada, você vai separar líquidos. No petróleo nós temos diversas substâncias e elas estão na fase líquida. Então você vai aquecer e todos os líquidos vão evaporar, mas tem uma diferença. Como eles têm uma quantidade de carbonos diferentes, eles vão ter também pontos de ebulição diferentes. E aí preste atenção como é que nós vamos conseguir separar os componentes do petróleo. Então está aí uma refinaria, essa destilação fracionada, ela acontece nas refinarias. E agora eu queria todo mundo olhando para essa figura, que está tanto aí na sua apostila, quanto aí nos slides. Nós temos aí, pessoal, uma coluna de destilação fracionada do petróleo. O petróleo entra embaixo, ó, e ele vai ser aquecido. Quando ele aquecer, que eu aumentar a temperatura, vai acontecer uma evaporação, ou até uma ebulição. O líquido vai passar para vapor. Então o petróleo vai vaporizar. Pessoal, observem aí que tem vários canos para retirar as frações do petróleo. Tem os canos mais acima e até chegar aos canos mais abaixo. Eu e você, para acertar as questões do Enem, nós temos que saber quais são os tipos de substâncias que saem mais acima e quais são as que saem mais abaixo. Está vendo aí que eu coloquei já uma informação preciosa? Pessoal, quais são as substâncias que vão sair na parte superior dessa coluna de destilação fracionada? As substâncias que têm um menor número de carbonos. Está anotado aí para você, ó, menor número de carbonos são as que saem lá mais acima, no alto. As que têm um menor número de carbonos têm também um menor ponto de ebulição, que eu representei aí por PE. Quando uma substância tem um menor ponto de ebulição, a gente diz que ela é mais volátil. Ela é mais volátil, ou seja, ela tem uma maior facilidade para passar de líquido para vapor. Pessoal, olha como tem lógica. Quais são as substâncias que vão chegar lá acima da coluna de destilação? As que têm mais ou menos carbonos. As que têm menos carbono. Por quê? Porque o ponto de ebulição delas é menor. Então aquelas moléculas, você pode até imaginar, aquelas molequinhas que são mais leves, elas vão conseguir chegar lá no topo da coluna de fracionamento. Tanto é que sabe quais são as que saem lá no topo? Metano
propano, metano, etano, propano e butano. Que são as que têm quantos carbonos, pessoal? 1, 2, 3, 4. Que são as mais voláteis. Aí depois, no cano abaixo desse, sai a gasolina, pessoal. A gasolina, vocês têm aí, ó, é uma mistura de hidrocarbonetos. Quantos carbonos em geral tem na gasolina misturados, pessoal? De 5 a 10. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Então a gasolina não é uma substância pura. Isso também já caiu no Enem. A gasolina é uma substância pura? Não. O que é a gasolina? Uma mistura de hidrocarbonetos. Com quantos carbonos? De 5 até 10 carbonos. Agora, entre os hidrocarbonetos da gasolina, quem sabe qual é o que está em maior porcentagem? É o com 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 carbonos? Quem lembra? Estou ouvindo. 8 carbonos, são os octanos. Então é uma mistura de hidrocarbonetos, onde o que prevalece é o octano, são os octanos, por exemplo, o isoctano. É lógico que na gasolina que a gente coloca num posto de combustível, além de hidrocarbonetos, tem muitos outros componentes, como por exemplo, os chamados antidetonantes, ou aditivos, que eles colocam na gasolina, pessoal, para melhorar a qualidade da gasolina. Escutem isso que nós vamos ter uma questão do Enem que vai cobrar. A gente chama de octanagem, essa resistência que a gasolina tem de sofrer uma detonação, uma explosão, antes do momento que a faísca é colocada lá no motor para haver a combustão. Então, quanto maior a octanagem da gasolina, melhor a qualidade da gasolina. Escute essa palavra, octanagem. Quanto maior a octanagem da gasolina, melhor a qualidade dessa gasolina. Porque é uma gasolina que é mais resistente à explosão por compressão. Ela só vai explodir lá dentro do pistão quando sair a faísca, aquela faísca da vela, que faz o motor começar a funcionar nas reações de combustão. Então a gasolina, ela tem de 5 a 10 carbonos. Depois, quem é que vai sair um pouco mais abaixo da gasolina? Olha aí na figura. É o querosene. Está vendo que à medida que vai aumentando o número de carbonos, eles vão saindo mais abaixo. O querosene tem de quantos carbonos? De 12 a 18. Depois, quem é que sai abaixo do querosene, pessoal? O óleo diesel. O óleo diesel tem de quantos carbonos? De 15 a 25. E aí, mais embaixo ainda, ó, vai saindo os óleos lubrificantes, que já são óleos que têm um número de carbonos maior ainda. E mais embaixo de tudo, geralmente é usado para fazer asfalto, que são as substâncias que têm um número de carbonos muito alto. Então, só para conferir, quem é que sai lá embaixo, na parte mais de baixo? Quem tem o maior número de carbonos? Está vendo o esquemazinho? Se tem o maior número de carbonos, tem também o maior ponto de ebulição. E se tem mais carbonos, é o composto menos volátil. Então, não esqueça, vai aumentando o número de carbonos de cima para baixo. Quem sai mais em cima é quem tem menos carbonos, as substâncias mais voláteis. Isso cai muito em prova e eu quero que você aprenda. Pessoal, quando você, a partir do petróleo, obtém as frações do petróleo, aí passa a ter utilidade. A gasolina é um combustível, o óleo diesel é um combustível, os óleos lubrificantes são importantes na indústria, etc. Mas a partir do petróleo, o petróleo não é usado só como fonte de combustível, não. Essa figura eu coloco aí para vocês. Ó. O petróleo, ele é matéria-prima para diversos tipos de produtos. A partir do petróleo você consegue produzir plásticos, tecidos, borrachas para pneu, por exemplo, essências para perfumes, corantes, detergentes, até medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas, colas, etc. Então o petróleo, ele não serve só para a parte de energia. Ele é matéria-prima para diversos tipos de indústria. Atenção, isso não tem na apostila de vocês, eu acrescentei, quero que vocês entendam, porque cai muito na prova. Pessoal, quanto menos carbono, melhor é a combustão da substância.
Então, quem é que queima melhor? O metano, que tem um carbono, ou o óleo diesel, que tem, por exemplo, 16 carbonos? Quem é que sofre combustão mais facilmente? O metano ou o óleo diesel? O metano, porque o metano só tem um carbono. O óleo diesel tem, em média, 16 carbonos. Então, muitas vezes, pessoal, esses hidrocarbonetos de cadeia longa, eles são pouco úteis. Será que teria uma maneira de você quebrar esses hidrocarbonetos de cadeia longa e transformá-los em cadeias menores? Por exemplo, se eu pegar um óleo diesel que tem 16 carbonos e quebrar no meio, eu vou ficar com 2 moléculas de 8 carbonos. 8 carbonos já é o quê? Não é mais óleo diesel, é o quê, pessoal? Gasolina, percebe aí? Então eu consigo transformar alguns componentes do petróleo de cadeia longa em cadeias menores. Esse processo é o que cai mais no Enem, chamado de craqueamento. Quem puder, escreva a palavra craqueamento, ou então às vezes eles usam um sinônimo, pirólise. Pirólise, o que é pirólise? É a quebra pelo calor, pelo aquecimento. Então eu coloquei aí, ó, nessas figuras que estão no seu slide, 3 imagens de 3 processos que você pode usar para transformar uma molécula derivada do petróleo em uma molécula mais útil. O primeiro processo é chamado de isomerização. Quem lembra o que são isômeros? Quem está lembrado? O que são isômeros? São compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Os isômeros são compostos diferentes, que têm a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, através desse processo, chamado isomerização, você pode transformar um hidrocarboneto de cadeia normal, ou seja, que não tem ramificação, em um hidrocarboneto ramificado. É a primeira imagem. Se você olhar, a primeira molécula do número 1, ela não tem ramificação. E a última molécula, de número 4, ela já tem uma ramificaçãozinha. Quanto maior o número de ramificações, lembre disso. Quanto mais ramificado for o composto, mais facilmente ele sofre combustão, porque ele se torna mais volátil, diminui o ponto de ebulição dele. Então, ter ramificação é melhor do que não ter. Como é o nome do processo que eu transformo uma molécula não ramificada numa ramificada, mas que tem a mesma fórmula? Isomerização. Segundo processo é o que cai mais na prova. Olha o tamanho dessa molecona aí que eu coloquei na imagem. É uma molecona de hidrocarboneto. As bolinhas pretas são de carbono, as brancas são de hidrogênio. Eu vou aquecer e colocar um catalisador, e essa molécula grande foi rompida em quantas moléculas diferentes, pessoal? 2. Quebrar uma molécula grande em 2 moléculas menores é bom ou ruim? É bom, porque quanto menos carbonos, mais volátil, menor o ponto de ebulição, ela sofre combustão mais fácil. Então o nome desse processo, que é o mais importante, é chamado craqueamento catalítico. Craqueamento catalítico. Dos 3 que eu estou mostrando, esse é o mais importante. E qual é o terceiro, Alexandre? É essa figura aí, ó. Ela é chamada de reforma catalítica. É, por exemplo, você transformar um ciclohexano no benzeno, através da saída de hidrogênio. Isso cai menos no Enem. Nos 3 processos, o que eu quero que vocês lembrem é o craqueamento. Craqueamento, quebrar uma molécula grande em moléculas menores, tá certo? Vocês vão ver que isso vai cair numa questão, e eu quero a ajuda de vocês na hora de resolver. Quais são os principais problemas ambientais do petróleo que eu destaquei aí para vocês? Efeito estufa. Por quê que os derivados do petróleo causam efeito estufa? Porque os derivados do petróleo são hidrocarbonetos. Quando você queima um hidrocarboneto, produz CO2 e água. A combustão de um hidrocarboneto produz CO2 e água. O CO2, vocês sabem muito bem, que é um dos gases que mais produz o efeito estufa. Quem lembra o que é o efeito estufa? É o aumento da temperatura média global do planeta. Nós aqui em Fortaleza temos sentido bem esse aumento das temperaturas médias no planeta, né? Outro problema do petróleo é a chuva ácida, por causa do teor de enxofre, que acaba colaborando
para a chuva ácida, formando ácido sulfúrico. Nós temos também vazamentos na extração do petróleo. Você de vez em quando escuta aí, não é? Um petroleiro, ou então no processo de extração, nas plataformas, quando derrama petróleo no mar, isso é um problema. Lembre-se que o petróleo é apolar e a água é polar. Então, polar e apolar não se misturam. Então, o petróleo vai formar com a água uma mistura homogênea ou heterogênea, pessoal? É heterogênea. E como o petróleo é menos denso do que a água, ele flutua ou afunda? Ele flutua, porque o petróleo é menos denso do que a água, ok? E isso causa destruição de ecossistemas, tanto marinhos quanto também terrestres, quando isso acaba chegando na costa. E o petróleo é uma fonte de combustível não renovável, ok? Beleza, terminamos a nossa primeira energia de hoje. Eu disse que a gente ia estudar 3 fontes não renováveis. Quem lembra quais são? Petróleo, gás natural e carvão, tá bom? E depois nós vamos estudar uma energia renovável, que é o hidrogênio. Vamos ver aí, por exemplo, carros movidos a hidrogênio. Ou, para quem quiser, carros movidos a água, já que o hidrogênio vai ser obtido a partir da eletrólise da água, que são carros que já existem. Falta apenas se popularizar, para a gente ver rodando aqui nas ruas de Fortaleza, por exemplo. Então vamos para o segundo combustível. Quero todo mundo me ajudando, porque daqui a pouco nós vamos colocar isso em prática, resolvendo questões sobre isso. Agora nós vamos falar sobre o segundo combustível não renovável, que é o gás natural. O gás natural é também um combustível fóssil, da mesma forma do petróleo. Portanto, o gás natural ele também é não renovável. Pessoal, geralmente quando você cava um poço de petróleo, junto com o petróleo você retira também gás natural, ok? Então muitas vezes existem ali acima do petróleo bolsões de gás natural. E aí esse gás é recolhido e aí aqui no continente ele é armazenado e transportado geralmente por grandes tubulações. Então o gás natural ele geralmente é obtido junto com o petróleo. E aí você me pergunta, Alexandre, e o que é que compõe o gás natural? Também uma mistura de hidrocarbonetos, só que tem um detalhe. Enquanto no petróleo existem hidrocarbonetos com cadeias muito longas, sabe qual é o principal componente do gás natural? O metano. O metano significa um hidrocarboneto com quantos carbonos? 1. Então eu já lhe pergunto, entre o gás natural e o petróleo, ambientalmente falando, qual seria o melhor combustível? E por quê? Entre petróleo e gás natural, qual seria o melhor combustível? Gás natural. Por quê, pessoal? Porque o gás natural, os principais componentes são metano, que é o que tem maior quantidade, e depois vem o etano, propano, butano. São substâncias com muito carbonos ou com poucos carbonos? Poucos carbonos. Eles são tão voláteis que eles são encontrados na forma de gás. O ponto de ebulição deles é pequeno. Lembra, quem tem pouco carbono, o ponto de ebulição é pequeno. Então o gás natural é um combustível muito melhor do que o petróleo. E como ele está na forma de gás, os teores de enxofre são muito pequenos também, tá certo? Então os principais componentes do gás natural, metano é o principal. Mas além de metano, nós vamos encontrar etano, propano, butano e algumas impurezas, como alguns compostos oxigenados, como CO2, alguns compostos com enxofre, como H2S, ou até mesmo nitrogênio, ok? O gás natural é incolor, inodoro e atóxico. Aqui no Brasil, como é que está as reservas de gás natural? Ó, a principal reserva de gás natural aí, ó, que você vê, é na região sudeste, 221 bilhões de metros cúbicos, isso em estimativas de 2004. Depois da região sudeste, ó, nós temos a região nordeste, com 56,46 bilhões de metros cúbicos. Em seguida a região norte e depois a região sul. Então no Brasil nós temos grandes reservas de gás natural. Quais são as vantagens do gás natural em relação ao petróleo? Olha aí, todo mundo tem que saber disso. Nós temos aí na sua apostila 3 vantagens. A primeira, um menor impacto ambiental. Por quê, meus amigos? Que o petróleo tem
que o gás natural tem um menor impacto ambiental do que o petróleo? Porque como ele tem menos carbonos, a sua combustão é mais fácil. Então a sua combustão é mais completa, é mais limpa, tem menos teor de enxofre do que no caso do petróleo, ok? Segunda vantagem, facilidade de transporte e de manuseio. Enquanto a gasolina, o óleo diesel, tem que vir naqueles grandes caminhões, né? O gás natural, ele é transportado através de grandes tubulações, da onde ele é produzido, para as grandes regiões de consumo. Então, isso é uma vantagem, o transporte é mais fácil, é mais barato e tem menos riscos de vazamentos. Outra coisa, pessoal, é que o gás natural, como ele é um gás, ele é mais seguro. Porque se houver um vazamento de gás natural, ó, como ele é um gás, ele é menos denso, ele sobe, ok? Então, isso em geral faz com que ele se dissipe no ar e diminui os riscos. E também aqui no Brasil, na região do pré-sal, existem reservas de gás natural. Porque é aquela regra, em geral, o gás natural é extraído junto com o petróleo. Nas grandes reservas de petróleo, a gente também, como regra, encontra o gás natural. Atenção, eu quero que vocês diferenciem 3 termos. Gás natural veicular, que é o famoso GNV, e gás liquefeito de petróleo, que é o famoso GLP, que a gente tem lá na cozinha da nossa casa. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é gás natural? Ele é extraído de reservas semelhantes às reservas do petróleo. E qual é o principal componente do gás natural? Metano. Ok? Pois agora vamos falar do GNV. Tem aí na sua apostila. O que é que significa essa sigla? GNV. Gás natural veicular. Qual é também o principal componente do GNV? Que tem, pode ter até alguém aqui que tem um carro que no porta-mala tem esses imensos cilindros aí, não é? Que é onde você armazena. Antes estava mais popular, hoje quase a gente não encontra mais, aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, esses automóveis movidos a GNV, né? Então, o principal componente do GNV é metano, que é o CH4. E o segundo é etano. Então, no GNV, nós temos os hidrocarbonetos com menos carbonos, o metano e o etano, ok? Ele é menos poluente do que a gasolina, porque tem menos carbono, né? Mas ele também diminui o potencial do motor. Quem já andou em algum carro com GNV, realmente ele fica menos potente, tá certo? Mas é menos poluente do que a gasolina. E o GLP, vamos lá, esse nós temos em casa. Lá na cozinha da sua casa, você deve ter um botijão de gás com GLP. O que é que significa esse termo GLP? Gás liquefeito de petróleo, ok? Ou gás de cozinha. Quais são os principais hidrocarbonetos presentes lá no GLP, no botijão de cozinha da sua casa? O propano, 3 carbonos, e o butano, 4 carbonos, tá certo? Não confunda, no GNV, quais são os principais componentes? Metano e etano. E no GLP, propano e butano. Isso cai em prova. E vai pegar muita gente, menos a nós, ok? O GLP, ele é colocado dentro de cilindros, ó, dentro de botijões. E por que esse nome, GLP? Porque devido à pressão que é muito alta, ele se liquefaz, ó. Se você conseguisse enxergar lá dentro daquele botijão da sua casa, você ia ver 85% de líquido. E na parte de cima é que ele fica gasoso, ok? Como dá para ver aí na imagem. Por isso o nome GLP. E aí, detalhe importante. O propano e o butano não tem cheiro. Mas lá na nossa casa, quando tem algum vazamento de gás, a gente sente logo o cheiro, não é, pessoal? Mas como é? Se o propano e o butano não têm cheiro, é porque seria muito perigoso. Se tivesse vazando propano e butano na nossa casa, a gente nem ia perceber, porque ele é inodoro. Então eles colocam uma substância, pessoal, chamada mercaptana, ou tiol, que é um composto que eu coloquei aí, uma estrutura, é etanotiol. Essa substância tem aquele cheiro purgante que você já sentiu quando percebeu algum gás vazando. Basta ele colocar uma gotinha misturado com o propano e com o butano,
que se tiver vazamento na nossa casa, a gente... Opa, o gás está vazando. Menino, fecha ali o gás porque está vazando. Ok? Se não tivesse essa mercaptana ou esse tiol, seria muito perigoso. Porque o propano e o butano não têm cheiro. Tá certo? Então esse é o GLP. Terceiro combustível da aula de hoje. Carvão mineral. Atenção, primeira coisa. Não confunda o carvão mineral com carvão vegetal. Ok? Carvão vegetal, aquele que você usa no final de semana para fazer um churrasco, também a combustão dele libera energia. Só que esse carvão que nós estamos falando aqui, pessoal, é um minério. Ele é chamado também de carvão de rocha, parece uma pedra. Ele foi formado também em processos muito semelhantes ao processo do petróleo. Também é um combustível fóssil, não renovável. Ok? Formado pela fossilização, principalmente da madeira, durante milhões e milhões de anos. Veja, essa imagem aí, ó, isso aí é carvão mineral, carvão de pedra. É um tipo de carvão que parece pedra. Existem diversos tipos de carvões minerais, pessoal, dependendo do teor de carbono nesse minério. Olha aí, você tem a turfa, a hulha, o lignito, o antracito. Eu quero todo mundo olhando para essa tabelinha que está aí na direita, essa tabela em amarelo. Turfa, lignito, hulha e antracito. Qual dos quatro tem o menor teor de carbono? Grite aí que eu escuto. Vamos lá, qual é o que tem menor porcentagem de carbono? É a turfa. Quantos por cento? 60%. Depois, lignito, 70% de carbono. Principal componente do carvão é o carbono. Depois vem a hulha. Quantos por cento de carbono? 80%. E qual é o que tem maior teor de carbono? Antracito, 90%. Aí com certeza vocês estão me perguntando, Alexandre, essa porcentagem de carbono no carvão é importante? É. Nunca esqueça disso que eu vou lhe dizer agora. Quanto maior a porcentagem de carbono no carvão, maior a energia liberada na sua combustão. Vou repetir. Quanto maior a porcentagem de carbono no carvão, maior será a energia liberada na sua combustão. Liberar mais energia na combustão é bom ou ruim? É ótimo, porque nós queremos exatamente aproveitar a energia do carvão, por exemplo, na indústria, né? Então eu coloquei, ó, outra figura que diz exatamente isso. A turfa, ela libera de 5 a 6 quilocalorias de energia por quilo. É a que libera menos energia, porque é a que tem menos carbono. Vamos lá para o antracito, que é o último. Todo mundo está vendo aí que o antracito é o que libera mais energia na última coluna. Qual é o númerozinho que tem aí no antracito, que é o que está lá mais embaixo? 8,5, está vendo? 8,5 quilocalorias por quilo. Ok? Ou então 1.000 quilocalorias por quilo. Então aquilo que eu disse, quanto maior a porcentagem de carbono, maior a energia liberada na combustão. Entre os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, qual é o pior dos três, ambientalmente falando? Vamos lá, decidam. Petróleo, gás natural e carvão mineral. Qual é o pior para o ambiente? É o carvão. Por quê? Porque ele tem um maior teor de enxofre e, consequentemente, produz mais chuva ácida. Outro motivo, quando você queima o carvão, produz muita fuligem no ar, que é aquele pó de carvão. Quem lembra nas Olimpíadas, lá na China, né? Quando houve as Olimpíadas, teve que passar um período onde as indústrias diminuíram a queima de carvão, porque a China é a maior consumidora de carvão do planeta. Ou seja, a China, a sua fonte energética
é a mais poluente de todas, que é o carvão. Dos 3 que eu falei hoje, o menos poluente é o gás natural, porque tem carbonos, um menor número de átomos de carbono, ok? Então, o enxofre, ele tem um maior teor no carvão. E a sua queima do carvão é incompleta. Além de produzir CO, que é um veneno, que é o monóxido de carbono, pode matar por envenenamento, também produz fuligem, que é aquele pó negro de partículas de carvão que são lançadas no ar. Ok? Olha aí, ó, quais são os maiores produtores e os maiores consumidores de carvão no planeta. Maior produtor, China. Segundo lugar, Estados Unidos. Maior consumidor, na tabela da direita, também China. E segundo maior consumidor, também Estados Unidos. Ok? Então a China e os Estados Unidos, ainda hoje, são os maiores produtores e os maiores consumidores de carvão mineral, que é dos combustíveis um dos mais poluentes. Atenção, do mesmo jeito que o petróleo serve para matérias-primas diversas, o carvão não só serve para queimar e produzir energia, não. A partir do petróleo, você consegue produzir diversos compostos, como por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos, está vendo aí na figura? E a partir desses hidrocarbonetos aromáticos dá para produzir o quê? Solventes, cola, tinta, plástico, isopor, pneus, corantes, pomadas, inseticidas, explosivos, essências para perfumes, tudo isso a partir do carvão. Como é que eles fazem isso? Queria que todo mundo olhasse para essa figura. Hulha é um tipo de carvão. Qual foi a primeira palavrinha ali que eu destaquei em vermelho? Quem está conseguindo ler? Destilação, o que, pessoal? Seca. Atenção, se você aquecer o carvão no ar, ele vai sofrer combustão. Mas se você aquecer o carvão na ausência de ar, pessoal, vai sair dele um líquido. E esse líquido e também gases que vão sair do carvão, não vá tentar isso em casa não, que o carvão que você tem em casa é carvão vegetal. Nós estamos falando do carvão mineral, que é o carvão de pedra. Então, quando eles aquecem o carvão mineral, na ausência de oxigênio, sai dele um líquido. Esse processo é chamado de destilação seca. E aí esse líquido vai ser matéria-prima para fertilizantes, para as indústrias químicas. Sai também alguns gases quando o carvão é aquecido na ausência de oxigênio. Esses gases vão ser usados como combustíveis. E ainda resta, pessoal, um sólido chamado de coque. Esse coque é um carvão com um teor de carbono alto. E aí ele é excelente para ser usado nas siderúrgicas, para produzir aço, alumínio, ok? Principalmente o aço. Mas o carbono grafite também é usado para produzir alumínio. Último combustível para a gente ir já para a prática fazer as questões. Vamos ver quantas a gente vai conseguir fazer aí das 10, né? Finalmente um combustível renovável. Finalmente um combustível limpo. Um combustível que não polui. É o hidrogênio. Deixa eu lhe dizer por que o hidrogênio é um excelente combustível e por que ele não polui. E também, apesar de diversas alternativas energéticas que nós temos hoje, como a energia eólica, a energia solar, a energia das marés, a energia geotérmica, a energia de biomassa, nós temos o hidrogênio como uma fonte de energia das mais promissoras. Primeiro, pessoal, eu coloquei aí quais as principais vantagens do hidrogênio como um combustível. Primeiro, ele é renovável. Na hora que você quiser produzir hidrogênio, você produz. Hoje existem diversos métodos, pessoal, para produzir hidrogênio. O mais usado é a eletrólise da água.
Por isso que a gente pode dizer que um carro movido a hidrogênio é também movido a água. Porque você pode produzir o hidrogênio a partir da eletrólise da água. Você usa energia elétrica para quebrar a molécula de água em hidrogênio e oxigênio. Ok? Não provoca efeito estufa, porque quando você queima hidrogênio, vocês vão ver, só produz água. Não produz CO2. Então não vai provocar efeito estufa. Não provoca chuva ácida, porque não tem enxofre no hidrogênio, né? Então não provoca efeito estufa, não provoca chuva ácida. Alexandre, se é tão bom, porque quando a gente for embora, nós não vamos ver vários carros movidos a hidrogênio aqui em Fortaleza? Nós temos ainda algumas dificuldades, algumas limitações para que esse combustível se popularize. Primeiro, é um gás. Se é um gás, ele ocupa mais espaço do que um líquido. O tanque de gasolina do nosso carro está lá por baixo, a gente nem vê. Mas um tanque de hidrogênio tem que ser muito grande. Então, por exemplo, ele vai ocupar um grande espaço no automóvel. Primeira limitação é o volume. Segunda limitação, o hidrogênio tem que ser submetido a altas pressões, porque ele é um gás. Então, de certa forma, isso é um perigo. Apesar de que já existem vários estudos para ele ser armazenado, adsorvido num sólido, que aí seria menos perigoso. E também o método de produção de hidrogênio em larga escala, para ser usado, por exemplo, nos automóveis, ainda é caro. Ainda tem limitações de custos, tá certo? Mas já existe o carro movido a hidrogênio, ok? Ele já existe. Talvez nós não vamos ver ainda tão facilmente aqui em Fortaleza, mas um dia ele vai chegar, ok? Então, qual é a grande diferença da combustão de um hidrocarboneto e da combustão do hidrogênio? Queria que todo mundo olhasse para essas duas reações. A primeira reação é o metano, que é um hidrocarboneto. Combustão, você coloca o hidrocarboneto para reagir com oxigênio e vai produzir o quê? Todo mundo repita comigo. CO2 e água. Toda combustão de hidrocarboneto produz CO2 e água. O CO2 provoca efeito estufa. Segunda combustão, do hidrogênio. Pessoal, o hidrogênio não tem carbono. Então, quando você queimar o hidrogênio, não vai produzir CO2, só vai produzir o que, pessoal? Água. Já pensou uma combustão que só produz água? Isso é uma maravilha. Então, é um combustível limpo, que não polui, de modo algum, o hidrogênio. Ok? E detalhe, o hidrogênio reage com oxigênio para produzir água. Libera energia na combustão. E se eu quiser produzir hidrogênio, o que é que eu faço? Basta eu fazer a reação inversa. Se eu fizer a eletrólise da água, quebrar a molécula de água usando energia elétrica, vai produzir de novo o que, pessoal? Hidrogênio e oxigênio. Então a reação pode ser feita tanto indo quanto voltando. A direta e a inversa. Beleza. Então estudamos 4 combustíveis. Petróleo, gás natural, carvão mineral e hidrogênio. Queria que todo mundo pegasse a primeira questão da sua apostila. Todo mundo, primeira questão. Leia aí comigo. Eu espero que você saiba quais os compostos que saem mais acima e que saem mais abaixo, tá certo? Vai ser fundamental para a gente acertar essa questão. Vamos lá. O processo de destilação fracionada é utilizado para separar os derivados do petróleo, que são utilizados como combustíveis. É um método físico que se baseia nas diferenças dos pontos de ebulição. Aí nós temos aí uma torre de fracionamento com os números de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. E na coluna da direita nós temos 4 combustíveis. Gasolina, que tem de 5 a 10 carbonos. Querosene, de 11 a 12. Óleo combustível, de 13 a 17. E óleo lubrificante, acima de 17. Aí ele pergunta, todo mundo com a apostila em mãos. Ele pergunta, associando a tabela com a figura da destilação fracionada do petróleo, qual é a sequência correta e respectiva para os combustíveis 1,
2, 3 e 4. Atenção, quero a ajuda de todo mundo. O número 1 está lá embaixo. Desses 4 combustíveis, gasolina, querosene, óleo combustível e óleo lubrificante. Qual é o que vai sair no número 1? O que tem mais carbonos ou menos carbonos? Lembre-se que o número 1 está lá embaixo. O que tem mais carbonos? Qual é o que tem mais carbonos aí? É o óleo lubrificante. Então pode anotar aí no número 1, óleo lubrificante. Vamos subir. Agora para o número 2. Quem é que vai sair no número 2? Quem tem menos carbonos do que o óleo lubrificante. O próximo, quem é? O óleo combustível. Então pode escrever no número 2, óleo combustível. Por que o óleo combustível sai acima do óleo lubrificante? Porque o óleo combustível tem menos carbonos do que o óleo lubrificante. Lembre-se que lá em cima vai sair quem tem menos carbonos. Vamos subir agora para o número 3. Estamos subindo. Quem é que você acha que vai sair no número 3? O querosene ou a gasolina? O querosene. E quem é que vai sair lá no número 4? Que é o mais acima de todos desses 4 combustíveis. É o que tem menos carbono, Alexandre. Porque nós aprendemos que mais acima sai quem tem menos carbono. Quem é que tem menos carbono? É a gasolina. Então de baixo para cima ficou o quê, pessoal? Óleo lubrificante, óleo combustível, querosene e gasolina. Qual é o item que vocês vão marcar, pessoal? D de dado. Então quem quiser anotar, anote. Ó. Lá em cima sai quem tem menos carbonos. Lá embaixo sai quem tem mais carbonos. E aí, o item que nós vamos marcar é letra D de dado. De baixo para cima, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene e gasolina. Está vendo como eu disse que isso é importante? Isso cai demais em provas. E se cair esse ano, nós vamos acertar. Segunda questãozinha, vamos lá. Vamos ver quantas vai dar para a gente fazer das 10. O gás carbônico, CO2, é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global e por outros efeitos nocivos ao ambiente, como poluição da atmosfera e chuva ácida. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Todo mundo procura olhar para os slides, que eu coloquei algumas informações que vocês podem anotar nas resoluções, ok? Item A. O CO2 é formado na queima da gasolina e outros combustíveis usados em automóveis. Verdadeiro ou falso? E aí, quando a gente queima gasolina, que é um hidrocarboneto, vai produzir CO2? Vai, ok? Então, esse item vai ser o item correto. Ó. Eu coloquei nos slides a combustão da gasolina. O principal componente da gasolina é o octano. Quando o octano reage com o oxigênio, vai produzir o quê? CO2 e água. Existe um outro combustível que é muito usado aqui no Brasil, que não é um hidrocarboneto, é o etanol. Se você tem um carro que pode colocar gasolina, que pode colocar etanol, flex, né? O etanol, ele tem carbono e hidrogênio também, só que ele tem oxigênio. Mas quando você queima o etanol, também produz CO2 e água, tá certo? Então, quando você queimar qualquer combustível, como a gasolina, o óleo diesel, que são hidrocarbonetos, o etanol, que é um álcool, todos eles têm carbono e hidrogênio. Então, vai produzir CO2 e água. E ele está dizendo no item A, que o CO2 é formado na queima da gasolina e de outros combustíveis, como o óleo diesel, o etanol, que são usados em automóveis. Então, já é o item A. Agora, para nós a questão não terminou. Vamos provar porque cada item seguinte está falso, ok? Aonde é que está o erro do item B? Ele diz que o CO2 é uma molécula cuja massa é 18. Como é que a gente faz para calcular a massa molecular do CO2? Isso tem que vir na prova. Que a massa atômica do carbono é 12, 12U. E o oxigênio é 16. Como é que a gente faz para encontrar a massa molecular do CO2? Soma 12 do carbono
com mais 2 vezes 16 do oxigênio. 12 com mais 2 vezes 16, 12 com 32. Vai dar quanto? 44U. Então, a massa molecular do CO2 é 44U. 44 unidades de massa atômica. Ele está dizendo que é 18. Na verdade, 18 é a massa molecular da água, não é não? Porque o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Então, se a gente somar 16 do oxigênio com mais 2 dos 2 hidrogênios da molécula de água, dá 18. Item B está falso. Vamos ver o erro do item C. O gás carbônico é uma mistura de 2 substâncias, carbono e hidrogênio. Quem me diz onde é que está o erro? Atenção, gás carbônico não é uma mistura, é uma substância pura. Gás carbônico é uma substância pura. Para ser uma mistura, tem que ter 2 ou mais substâncias. Por exemplo, uma mistura CO2 e O2. CO2 com o ar atmosférico é uma mistura. Mas o CO2 é uma substância pura. E é uma substância pura simples ou composta? Quem lembra? O CO2 é uma substância pura simples ou composta? Composta. Porque tem mais de um elemento químico. Quais são os 2 elementos químicos que formam o CO2? Carbono e oxigênio. Então, o CO2 não é uma mistura, é uma substância pura composta. Ok? Onde é que está o erro do item D? A temperatura de ebulição do CO2 é igual à temperatura de ebulição da água. Não pode, pessoal. Porque o CO2, na temperatura ambiente, é um gás. E a água, na temperatura ambiente, é um líquido. Então, significa que o ponto de ebulição do CO2, como ele é um gás, é muito menor do que o da água, que é um líquido. Tá certo? E como regra, substâncias diferentes têm que ter pontos de ebulição diferentes. Ok? Item E. A atmosfera da Terra não contém gás carbônico na sua composição. Falso. Pessoal, o atmosférico, eu coloquei aí para você anotar, ó, ele tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Entre esses outros gases, o CO2 está presente, ok? É um dos mais presentes entre esses outros gases, tirando o nitrogênio e o oxigênio. Então, realmente, na segunda, o item correto é a letra A. Quero a ajuda de todo mundo agora na questão de número 3. Vamos lá. Questão 3 diz assim, ó, o quadro apresenta a composição do petróleo. Todo mundo olhando aí a tabela comigo. O gás tem de quantos carbonos? De 1 a 5. Veja que o ponto de ebulição é menor, menos 60 até 30 graus Celsius. E ele é usado como combustível gasoso. Depois vem a gasolina, está aumentando o número de carbonos, ó, de cima para baixo. De 5 a 12, o ponto de ebulição já é maior, de 30 até 200 graus Celsius. E é usado também como combustível de motor. Depois vem o querosene, quantos carbonos, pessoal? 12 a 18. O ponto de ebulição também é maior, de 180 a 400. É usado como óleo diesel. Depois vem lubrificante, mais de 16 carbonos. As parafinas, mais de 20 carbonos. E o asfalto, ó, que tem mais de 50 carbonos. Todo mundo está vendo que nessa tabela, de cima para baixo, está aumentando o número de carbonos, está aumentando o ponto de ebulição. Não é verdade, pessoal? De cima para baixo. Aí ele pergunta, e eu quero a sua resposta. Para a separação dos constituintes do petróleo, com o objetivo de produzir a gasolina, qual é o método que a gente usa? Filtração, destilação, decantação, precipitação ou centrifugação? Qual é o item que você marca? Grite aí que eu escuto. B de bola, destilação. E a crescente, não é qualquer destilação. Qual é a destilação? Fracionada. Escreva aí, porque tem 2 tipos de destilação. A simples
e a fracionada. Se tivesse aí destilação simples, nós não iríamos marcar. Nós iríamos marcar a destilação fracionada. Como ele colocou só destilação, fica subentendido que ele está falando a fracionada. Porque se aí fosse simples, não teria resposta, né? A gente já sabe que para produzir os diversos derivados do petróleo, é destilação fracionada. Muito bem, B de bola, a questão de número 3. Confira aí, ó, B de bola. Beleza, estamos avançando. Vamos para a quarta, quero a ajuda de todo mundo. Agora é sobre o pré-sal. Ó. O pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os Estados Unidos, entre os estados de Santa Catarina, e do Espírito Santo, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias sedimentares: Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área está a profundidades que superam 7.000 metros, como nós vimos na teoria, abaixo de uma extensa camada de sal, que conserva a sua qualidade. A meta da Petrobras é alcançar em 2017 uma produção diária superior a 1 milhão de barris de óleo nas áreas em que ela opera. Em relação ao petróleo e os seus derivados, assinale a alternativa correta. Todo mundo me ajude a procurar o item correto. Item A. A refinação do petróleo e a separação de uma mistura complexa de hidrocarbonetos em misturas mais simples, com um menor número de componentes, denominados de frações do petróleo. Essa separação é realizada por meio de um processo físico, denominado destilação simples. Verdadeiro ou falso? Falso. Para obter os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante, não é destilação simples, é fracionado. Item B. Os antidetonantes, acrescente aí um sinônimo, também chamados de aditivos. Escreva essa palavra, aditivo. Os antidetonantes, ou aditivos, são substâncias químicas que, ao serem misturados à gasolina, aumentam a sua resistência à compressão e, consequentemente, aumentam o seu índice de octanagem. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, eu falei aqui. Quem lembra, eu disse, eles colocam aditivos na gasolina para aumentar a sua octanagem. Uma gasolina de melhor octanagem significa uma gasolina de maior qualidade. Uma gasolina que, quando ela for comprimida no motor, ela não vai explodir fácil. Ela só vai explodir, só vai sofrer combustão quando sair a faísca lá da vela, né? Quando sai aquela faíscazinha para ela sofrer combustão. Então, uma gasolina de maior octanagem é uma gasolina melhor. Por isso que quando a gente está comprando gasolina, não é só hidrocarbonetos, eles colocam aditivos. Tem até uma gasolina que é um pouquinho mais cara, que é a gasolina o quê, pessoal? Aditivada. Porque eles colocam mais aditivos para a gasolina aumentar ainda mais a sua octanagem, aumentar ainda mais a sua qualidade, né? Quem tem um carrão aí zerado, né, que quer conservar mais ainda o motor, usar uma gasolina aditivada, pelo menos uma vez por mês, que sai mais caro, a gente não quer gastar mais, vale a pena, ok? Item C, já sabemos que é o item B, mas vamos ver onde é que está o erro dos outros, certo? Item C, o craqueamento, atenção, quem lembra o que é craqueamento? Ou pirólise, eu falei. Quebrar uma molécula grande em moléculas menores. Lembra? Pegar uma molécula de 16 carbonos e quebrar em 2 com 8. Vamos ver se ele vai dizer isso. O craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos aromáticos em hidrocarbonetos de cadeia normal, contendo, em geral, o mesmo número de átomos de carbono por meio de aquecimento e catalisadores apropriados. Falso. Como é que estaria correto? Se tivesse assim, ó, o craqueamento do petróleo é um processo
onde moléculas de hidrocarbonetos grandes, através de calor e com o uso de um catalisador, são quebradas em moléculas menores. Aí a gente marcaria como certo. Mas isso aí, negócio de transformar hidrocarboneto aromático em hidrocarboneto de cadeia normal, isso não é craqueamento. Onde é que está o erro do item D de dado? Quem já achou? A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, que são substâncias químicas polares. Está aí o erro. Os hidrocarbonetos são apolares, por isso que eles não se misturam com a água. Os hidrocarbonetos são apolares. A água é polar, por isso que petróleo e água, ou então gasolina e água, são immiscíveis, porque a gasolina é apolar e a água é polar, ok? Olha aí, até eu coloquei de novo aquela figurazinha que quebra moléculas grandes em moléculas menores, que é o craqueamento, por isso que o item C está errado. E o item D, quem já ouviu daquela regrinha? Semelhante dissolve semelhante. O que é que significa isso? Apolar dissolve apolar. E polar dissolve polar. Se você pegar a gasolina, que é apolar, e misturar com a água, que é polar, eles vão ser miscíveis ou immiscíveis? Immiscíveis. Immiscíveis significa não se misturam. Vão formar uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Então está aí o erro do item D. E o erro do item E? Ele diz assim, ó, a combustão completa do butano, um dos principais constituintes do gás natural, já está errado. Qual é o principal componente do gás natural? Metano, um carbono, não é o butano não. Já está errado. É um exemplo de reação de oxirredução, na qual o hidrocarboneto é o agente oxidante e o gás oxigênio, presente no ar atmosférico, é o agente redutor. Quem quiser anotar, olha aí o que está no slide. Pessoal, o combustível, numa combustão, ele vai sofrer o quê? Oxidação. Nunca esquecer disso. Um combustível vai sofrer oxidação. Quem lembra o que é oxidação? Perder elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem lembra daquela regrinha? Quem sofre oxidação é o agente redutor. Então o combustível sofre oxidação. Quem sofre oxidação perde elétrons. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Toda combustão tem que ter um combustível e um comburente. Cuidado com as palavras. O que é o comburente? É o gás que alimenta a combustão. Qual é o gás que alimenta a combustão do ar atmosférico? É o oxigênio. Então, se o combustível sofre oxidação, o oxigênio tem que sofrer o quê, pessoal? Redução. Um se oxida, o outro se reduz. E quem sofre redução ganha elétrons. E quem sofre redução é o agente oxidante. Então, onde é que está o outro erro desse item E? Ele diz que o hidrocarboneto é o agente oxidante da combustão. Mas quem é o agente oxidante da combustão? Não é o combustível, não é o hidrocarboneto. É quem? O oxigênio. Tá certo? É o oxigênio que é o agente oxidante da combustão. E ele diz que o oxigênio é o agente redutor. Não é. O oxigênio é o agente oxidante. O agente redutor é o combustível. Ok? Esses slides eu vou passar também para o Normando, para o Fábio, para que fique disponível lá no site da Academia Enem, já que tem algumas informações aí nas resoluções. Vamos para a quinta, quero a sua ajuda na quinta. O texto seguinte refere-se a um hidrocarboneto, refere-se a um documento do Departamento Nacional de Produção Mineral e descreve a utilidade de um combustível fóssil. Nós falamos de 3 combustíveis fósseis hoje: carvão, mineral, o petróleo e o gás natural. Vamos ver qual é o que ele está falando aqui.
A utilidade do combustível X pode ser vinculada às suas propriedades, como alto poder calorífico por unidade de massa, já que o calor resultante da sua queima aquece caldeiras, que geram vapor, que movimentam turbinas, que geram energia elétrica. O gás produzido por esse combustível, olha aí, é um combustível que produz até gás, pode resultar em fertilizantes, amônia, combustíveis líquidos, lubrificantes, combustíveis para aviação, isqueiros e até metanol. Atenção, grife esse metanol aí, ó, porque metanol é um álcool e dificilmente nós temos compostos oxigenados no petróleo. Aí, esse combustível descrito é qual? E aí, você tem item A, gasolina. Pessoal, não pode ser a gasolina, porque ele está dizendo, ó, que a partir desse combustível X, se produz diversos outros, como fertilizante, amônia, combustível líquido, lubrificante. A gasolina já é uma fração do petróleo, então não pode ser a gasolina, ok? Aí, item B, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo que tem lá na cozinha da nossa casa. Será que a partir do GLP, que é propano e butano, dá para produzir tudo isso aí também? Não, não é o item A nem é o item B. Item C, gás natural. Qual é o principal componente do gás natural? Metano, lembra? Será que a partir do metano dá para produzir amônia, combustíveis líquidos, lubrificantes, combustíveis para aviações, isqueiro, metanol? Não, não é. Item D, carvão mineral. É esse o item que nós vamos marcar, carvão mineral. E o item E, óleo diesel, não é, porque o óleo diesel já é uma fração do petróleo, ok? E aí, quem lembra que durante a aula eu mostrei essa figura aí, ó, que eu disse que quando você aquece o carvão, na ausência do ar, através de um fenômeno chamado o quê? Que tinha até um negocinho vermelho lá, destilação seca, você consegue produzir, olha aí, ó, combustíveis, fertilizantes, diversas substâncias para a indústria química e diversas substâncias para a indústria siderúrgica. Então, não é a gasolina, não é o GLP, não é o gás natural, nem o óleo diesel. É o carvão, letra D de dado. Ok, sexta questão, dá para a gente fazer, ainda temos 7 minutinhos. Vou ser fiel no horário, vamos até 2h30 em ponto. Começamos em ponto, vamos terminar em ponto, vamos lá. Sexta questão, o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono, com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o quê? Pessoal, vocês sabem que dá para produzir energia a partir do lixo. O que é que teria que ser feito? Você coloca o lixo, principalmente o lixo orgânico, restos de vegetais, até mesmo fezes, num composto, num lugar fechado. Pode ser, por exemplo, um imenso tanque fechado. E lá vai acontecer uma decomposição anaeróbica. Essa matéria orgânica, pela ação de bactérias anaeróbicas, anotem isso, bactérias anaeróbicas, vai produzir principalmente gás metano. Tá certo? E o gás metano pode ser usado como combustível. Então, até o lixo, pessoal, pode ser usado como fonte de energia. Basta pegar o lixo e colocar em um lugar fechado, que pela ação das bactérias, vai ser produzido gás metano por decomposição anaeróbica. E por ação de quem? Bactérias. Pois vamos procurar o item correto dessa questão, vamos lá. Qual é a fonte de energia que está sendo subutilizada?
Item A, etanol, que é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias. Não é o etanol que é produzido. Qual é o gás? Metano. Item A, falso. Item B, vai produzir gás natural, formado pela ação de fungos, decompositores da matéria orgânica. Não são fungos, são bactérias anaeróbicas. Está aí o erro do item B. Item C, o óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbicas. Está errado, pessoal. Porque olha o item D. Todo mundo lendo o item D. Vai ser produzido gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas a partir da decomposição da matéria orgânica. Vou já falar para vocês o que é esse óleo de xisto, tá certo? Numa imagem. E onde é que está o erro do item E? Vai ser produzido GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida. Não é. Quais são os principais componentes do GLP, que é o gás de cozinha lá da nossa casa? Propano e butano. Mas a partir da decomposição do lixo, produz-se metano. Olha essa figura aí, ó, que eu coloquei no slide. Olha como é fácil você produzir gás metano a partir do lixo. Você coloca o lixo num recipiente fechado. E aí, pela ação de uma decomposição anaeróbica de bactérias, vai produzir diversos componentes. Mas principalmente gás metano, que pode ser chamado também de biogás. Ok? Olha aí, numa fazenda, ela pega a matéria orgânica, coloca nesse imenso recipiente aí fechado e vai produzir gás metano que pode ser usado como energia na fazenda. Ok? Alexandre, e aquele gás e aquele xisto? O xisto, pessoal, semelhantemente ao carvão mineral, é uma rocha. Quando você aquece o xisto, na ausência de oxigênio, porque se eu aquecer o xisto na presença de oxigênio, vai sofrer o quê? Combustão. Quando você aquece o xisto na ausência de oxigênio, sai um óleo preto, semelhante ao petróleo. Isso é chamado de xisto betuminoso. E ele é usado também como combustível e como matéria-prima. Os principais produtores de xisto no mundo são Estados Unidos, as principais reservas. Estados Unidos, Brasil, China e Argentina. Eu falei reservas porque o Brasil tem uma reserva muito grande. Mas só quem produz mais xisto é exatamente Estados Unidos, China e Argentina. O Brasil, ele subutiliza essas reservas de xisto. Pessoal, vamos para o gabarito aí das outras, ok? Resolvemos 6 questões. A 7ª é letra C de casa. A 7ª é letra C, ok? A 8ª é letra E. Apenas leia aí o item E da 8ª comigo. O que é que está escrito no item E? O petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais, de origem marinha ou em áreas submarinas. É verdade, o petróleo é não renovável, porque ele demora milhões e milhões de anos para ser produzido, e ele pode ser produzido, explorado tanto no continente quanto no mar. A 9ª é B de bola. Olha como a gente acertaria essa 9ª. Em um minutinho a gente resolve. Vamos lá. Leia aí comigo. O combustível 1 dá origem à matéria-prima para a indústria de produção de aço e alumínio. O combustível 2 é utilizado como combustível veicular em usos domésticos, na geração de energia elétrica e também como matéria-prima em processos industriais. E o combustível 3 é obtido pela destilação fracionada ou do petróleo, né? Ou por reação química. E é também usado como combustível veicular. Vocês marcariam qual item? B de bola. O combustível 1 é o carvão,
que pode ser usado na siderurgia do aço e do alumínio, sendo que o alumínio ele é usado como carbono grafite. O 2 é o gás natural. E o 3 é gasolina. E o 10, anote aí, 10 é C de casa. 10 é C de casa. Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês nessa tarde de domingo. Quero parabenizar a todos vocês. Continuem acreditando nos sonhos que vocês têm, porque esse projeto Academia do Enem é um projeto realizador de sonhos, viu, Fábio? Grande abraço. Se tiver oportunidade, a gente volta aqui. Tchau.